da internet está um pouco enganado quando pensa que Swift é uma linguagem orientada a objetos. Na verdade, Swift é uma linguagem orientada a protocolos. Mas antes eu vou explicar o que é um objeto. Um objeto, por exemplo, vamos pegar o Java, começar o objeto. Um objeto em Java é um data type também. Aí geralmente você dá um nome de obj, por exemplo. Aí você pode usar a palavra reservada a chave new, porque você está criando um objeto numa alocação de memória dinâmica. Mas você não vai compilar ainda, porque seria interessante você escrever um objeto e antes de você terminar ele, você pegar essa variável que você criou com o objeto, você nem instanciou ela, você dá uma instância de nulo, e aí por final você faz uma chamada para uma coisa chamada Java Language System e um método chamado Garbage Collector, que não passa nenhum argumento. E compila. Só faltou o que acontece? Por que a gente acaba aprendendo de um jeito? Assim, a gente acaba aprendendo assim, na faculdade. Realmente tá com o professor tem uma sala de aula com 120 alunos, tem muita gente querendo passar, terminar logo a faculdade, a gente acaba engolindo assim, ó. No bom sentido, não criticando o sistema de educação da Poli, USP, ITA e qualquer outro que seja, FEI, Mauá, Unicamp, Mackenzie, PUC, São Judas, Santa Cecília, Anhanguera, Unip, Uniá, Estácio. A gente faz muito assim, ó, string, coloca o nome de uma variável txt e dentro dela você já coloca direto um valor de hello world de uma string. Quando você faz isso aqui, você está criando um monte de pessoal que está repetindo esse procedimento aqui. O pessoal não se deu conta do seguinte, volta aqui, ó, Java language.string. Ou seja, imagina que não estou falando mal do pessoal, mas tem muito cara de nível sênior fazendo isso aqui. Esquecendo de fazer isso daqui, aliás. Java language string. Aí você vem aqui new, porque você está criando um objeto do tipo string. E uma string ela é orientada a é isso que é a orientação a objeto. A classe string em Java ela está orientada a objeto. Vamos ver aqui, ó. New. E essa passagem que o pessoal está esquecendo. Java da linguagem, ponto, string. Aí você faz um construtor dela, um chamador de construtor assim. E aí, antes de terminar esse objeto aqui, eu acho que por debaixo dos panos, se eu não estiver enganado, a Java faz isso daqui. Então, por isso que a linguagem de Java facilita a criação de alocação de memória e de alocação de memória. E por final, você faz a chamada para Java Language String, a última. Aí você vem aqui, ó, e tira isso aqui. Ficou claro agora aqui que então, lá no passado, como é que foi feita a string? A string lá no passado foi feito o seguinte, o desenvolvedor, o pessoal lá da época do Jamie Gosling, ele fez uma classe chamada string, e como ela é orientada a objeto, ela vai fazer extends, que na tradução seria extend a Java Language objeto. E aí foi escrito assim essa classe. Quer dizer que aquela classe foi feita dessa maneira. Vamos ver o Objective-C, como é que se fez isso aqui ainda. Antes de mais nada, o Objective-C, na verdade, é um compilador. Você escreve aqui uma linha de comando, vamos passar um Objective-C. Vamos fazer todas as importações da biblioteca da Objective-C. Aqui, a linguagem. Antes de você compilar isso aqui, essa linguagem de Objective-C, vamos compilar ela. Mas antes, vamos apagar tudo. Porque, na verdade, ele é um compilador da linguagem C. Então você tem aqui um include, aí tem o standard library header, e aí você vai importar, na verdade é um framework chamado foundation, e nele você vai trazer o ns_object.header. E aí vamos executar uma função main, uma única função main,
do tipo de retorno de um inteiro primitivo. E só para compilar ele, vamos jogar um 0. Tá aqui. Então isso aqui é um C com um framework escrito em C que te dá uma sintaxe de uma linguagem de programação de Objective-C. E agora sim você tem o NS, que era o Next Step, uma empresa Next Step que desenvolveu o Objective-C. Então por isso que a maioria das classes elas tem o NS, Objeto. Aí você faz o quê? Um objeto, uma alocação de memória, direito de alocação dinâmica. Aí você chama o NS, inicializa, e por final você vai fazer uma dealocação. Então isso é um objeto. Objeto nada mais é que isso. Tem muito cara de nível, não estou criticando com maldade, tem muito cara sênior, R$9.000 CLT, ganhando, fazendo que não consegue responder o que é um objeto. E a gente acaba criando um monte de desenvolvedor assim, ganhando R$9.000 CLT. Isso é só erro de... Então a gente cria muito cara de CLT que está querendo responder o que é uma MVC, M-Model, View, se é uma controller, e não consegue explicar o que é uma alocação de objeto. Porque a gente foi ensinado a fazer assim, ó, alocação e inicialização. Isso aqui, para quem não conhece o que é um Objective-C, já caiu direto no Swift. Então, essa foi a linguagem. Eu acho que é por isso que... E essa síntese aqui é tão difícil que é por isso que a Apple incentivou o desenvolvimento de uma linguagem de programação com uma sintaxe mais próxima do que é hoje o Python, Ruby e assim por diante. Mas vamos então entrar no Swift. Como seria o desenvolvimento Swift? Swift permite você ter objetos também, mas ela é ela foi baseada numa linguagem orientada em protocolos. Isso aqui eu compilar. Ao invés de você compilar isso aqui, vamos fazer o seguinte: ponto, vírgula e Swift. Ponto. Então, dentro da linguagem Swift, você tem um método chamado print. E como o compilador não te obriga você a escrever explicitamente a importação de Swift, muita gente acaba não se dando conta disso. Então, muita gente, você faz assim, os seus hábitos de escrever uma let, aí tem um texto, aí você já chama direto uma string, e você coloca alguma coisa aqui, para dar um hello world de... Isso daqui, esse hábito faz você perder essa passagem importante do compilador. Ou seja, na verdade o que você está fazendo aqui? Você está perdendo o seguinte, a informação Swift. Dentro da linguagem Swift você tem uma struct do tipo chamada string. Ou seja, quem desenvolveu a linguagem de programação Swift, lá tem uma struct, que é chamada string. Aí você vem aqui, como é que você faz a sintaxe em Swift de inicialização no Swift? Ponto. Uma string, ponto. Aí inicializa. E por você não fazer essa passagem, você acaba perdendo essa informação. Agora vamos explicar o que é um protocolo em Swift. Um protocolo em Swift, uma orientação ao protocolo, é o seguinte, um protocolo, só isso. E aí você usa uma extension para dizer como é esse protocolo. Aqui você pode usar uma struct, ou tipo uma struct, nome de exemplo, e você vai estar em conformidade com esse protocolo que você criou. Assim, plot 1. Por você fazer isso daqui e compilar e tá tudo certo, você deixou de pensar o seguinte:
pegar essa informação do main. Quer dizer, você olha o cursor do mouse, você está num arquivo chamado main.swift, é o arquivo. E dentro desse arquivo main, da extensão do arquivo Swift, da linguagem Swift, você tem um protocolo que você deu o nome de prot1. Porque isso aqui você tem uma linguagem. O que acontece aqui? Isso aqui é um valor semântico, um semantic type, um value type, ou semântico, na língua portuguesa, or semantic em inglês. E se você quer fazer a programação orientada a um objeto, é possível? Sim, é possível. Com classes, você tem uma classe, vai dar o nome de example2, e agora você vai fazer um ns object, e você tem uma classe que é um valor por referência, um tipo de referência. Tipo de referência. Um tipo de referência. Ou um reference type em inglês. Sim. Aí você dá um compilar. E aí você tem uma linguagem orientada a um objeto ns objeto, que é o mesmo que você criar o seguinte: foundation.objeto. E aí import ns import ns foundation.